Meu pai era do Rio Purus, nasceu numa cidade chamada Canutama, do Rio Purus. E minha mãe nasceu em Tefé, outra cidade também, município do Amazonas. Ambos amazonenses, né? Interioranos, e que vieram para Manaus, e em Manaus se encontraram, se conheceram e casaram. Um belo dia meu pai foi incumbido de uma missão pela Secretaria de Fazenda, onde ele trabalhava, de acompanhar um navio cargueiro da Bootsline. Naquele tempo levava e trazia, quer dizer, na realidade levava os nossos maganeiros, né? E meu pai foi incumbido de acompanhar esse cargueiro. E fui com minha mãe, lua de mel. Chegaram até Boca do Acre, de Boca do Acre, chegaram até Cruzeiro do Sul. E lá eu nasci. Mas com 6 meses de idade, eles voltaram para Manaus. E, logicamente, eu os acompanhei. No final do curso de filosofia, já com 23 anos de idade, 23, 24 anos de idade, eu iniciei um período com drogas muito, muito forte, muito intenso. Só que, ao me drogar, eu ia ler. O meu barato era ler. A minha diversão era ler. E me caiu em mãos um livro chamado O Despertar dos Mágicos, escrito por dois esotéricos franceses, Jean-Paul Wells e Jacques Berger, já falecidos, dois esotéricos. No final do livro, quase no final, nas últimas páginas, havia uma referência à ayahuasca, e que a ciência deveria estudar aquilo, que poderia trazer grandes benefícios para a humanidade, porque o chá potencializava as faculdades mentais, a percepção, e tinha informações muito interessantes que eu fico imaginando onde que ele a escolheu. E quando eu vi essa referência, eu digo, é aqui que está o tesouro, né? Mas essa palavra tesouro surgiu assim espontaneamente. É aqui que está o que eu procuro. Eu trabalhava no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, chamado IBDF, hoje IBAMA. E os plantadores, os roceiros, os pequenos cultivadores, né? Toda vez que eles precisavam desmatar uma área, eles tinham que ir ao IBDF pedir licença. E eu perguntava de todos eles, geralmente eram pessoas do interior do estado, caboclos, e eu perguntava deles sobre se conheciam a ayahuasca. Até que um dia apareceu um que conhecia. E eu perguntei, o senhor conhece a ayahuasca? Eu conheço. O senhor quer conhecer? Eu quero. Também, então eu vou trazer para o senhor. Aconteceu que eu tive que sair do BDF, fui trabalhar no movimento de educação de base, e foi lá que, já namorando com a Ana, minha companheira, e um belo dia recebi o telefonema dos colegas lá do BDF que tinha um senhor, apareceu ao senhor, para me entregar uma garrafa com um chá. Pediu que ele entregasse esse chá para eles, mas ele não aceitou, não, eu tenho que entregar para ele, que eu tenho que conversar com ele primeiramente. E ele não entregou, levou de volta. Eu sei que quando ela me telefonou, minha amiga, minha colega de trabalho telefonou, eu peguei um táxi e corri para lá para ver se eu encontrava ainda nas redondezas, por ponto de Manaus ficar mais possibilidades da repartição de onde eu trabalhava, né? Mas não consegui encontrá-la. Não consegui encontrá-la. Me deixou bem frustrado, mas lá na frente eu agradeci aquele homem por não ter deixado o chá comigo, porque eu, um tanto doidão do jeito que eu era, eu não sei o que eu teria feito. Nós costumávamos nos reunir no final de semana na casa dessa mesma amiga, que escola que eu trabalhei, e depois também veio conhecer a minha vegetal.
E lá fiquei conhecendo um dia a Valdelisa. E um dia essa nossa amiga Valdelisa chegou mãos dadas com um cidadão chamado Roberto Souto Maior, nos apresentando como seu namorado. Ficamos amigos, eu e Roberto. Nos encontrávamos no final de semana, lá no Igarapé, jogar futebol. Ficamos amigos. E um dia ele me disse assim: Roberto, eu recebi uma carta lá de Porto Velho de um amigo meu chamado Nonato. Ele está me chamando para jogar futebol lá no time de futebol. Eu disse: poxa, que bom, Roberto. Rapaz, é o seguinte, se tu souberas de um chá chamado ayahuasca, que me avisas. 3 meses depois que ele chegou em Porto Velho, ele me mandou uma carta me dando o endereço do responsável pela União Vegetal de Manaus, seu Vicente Marques. Eu sei que chegamos quarta-feira na casa do seu Vicente Marques, nos recebeu de uma maneira maravilhosa, que eram os pais do Nonato Marques, e da Dona Mariquinha. E no sábado nós fomos acessar. Quem distribuiu, quem nos deu o primeiro copo de foi o mestre Florencio. Quando nós chegamos, o mestre Gabriel tinha passado por Manaus há uma semana em direção a Messejana, Fortaleza, para se internar no hospital em Messejana, para cuidar da sua saúde. Estava doente e nós não o conhecemos. Eu sei que nós entramos no corpo instrutivo, nós chegamos em novembro, entramos no corpo instrutivo em janeiro, se não me engano. A Ana tem uma melhor lembrança do que eu, nesse sentido. E em março, o mestre Gabriel voltou. Saiu de Messejana, foi à Bahia, Coração de Maria, lá em Feira de Santana, Coração de Maria, rever os parentes, a mãe, os irmãos. E de lá ele voltou para Manaus. Ele passou 5 dias em Manaus antes de viajar no dia 27 de março para Porto Velho. Ele chegou pelo dia 22. Nós não fomos ao aeroporto recebê-la, com mais Florença, que nós estávamos trabalhando. Foi impossível, nós saímos do trabalho naquele momento. Mas à tardinha, nós fomos à casa do mestre Florença. Conhecê-la. E o mestre Florença nos apresentou assim: oh, mestre Gabriel, aqui é o Roberto e a Ana, são universitários, estão bebendo vegetal agora conosco, já estão no corpo instrutivo, estão conosco aqui bebendo vegetal. Eu disse: muito bem, sim, senhores. Os senhores são estudantes. Sim, mestre, somos estudantes. Eu achei interessante, eles já nos chamaram de estudantes. O mestre Gabriel, o mestre Florença nos apresentou como universitários. Mas são universitários. Tá? Sim, senhor, muito bem, senhores são estudantes. Sim, senhor, mestre, somos estudantes. Isso aí. Muito bem. Aí disse assim: as primeiras palavras do mestre Gabriel que nos marcaram muito bem. O conhecimento material é uma boa base para o conhecimento espiritual. No dia que ele disse, é lá em Manaus, que dali de Manaus a União do Vegetal viria se expandir para o mundo inteiro, eu estava presente. Eu estava do lado do mestre Florença. O mestre Florença olhou para mim assim, nós nos olhamos. Meu Deus, será que isso vai acontecer? E 45 anos depois, a União do Vegetal está aí, né? Essa expansão, com mais de 7 mil associados, presente em vários países da Europa, Estados Unidos. Um novo momento, né? Vivenciando agora, nesse instante, um novo momento. Né? Um novo momento na história da União Vegetal. Pela primeira vez, assumindo um representante geral que não pertencia ao quadro dos mestres da recordação. E eu sinto que é um momento muitíssimo importante, que a União Vegetal está muito bem representada.
Vejo assim também que, pelo tanto de viagens que eu já fiz até hoje, visitando os núcleos, sinto que a palavra do Mestre está presente e que muitos vêm realmente se conscientizando de que todos nós estamos realmente caminhando no caminho do Mestre. Ou melhor, pelejando para caminhar no caminho do Mestre. O Mestre Gabriel, ele deixou dito algumas profecias, né? Uma delas é que a União do Vegetal vem dominar o mundo pela paz. A União do Vegetal vem construindo essa paz no mundo. E eu vejo que isso realmente é uma realidade que está se processando. Mas para que isso aconteça realmente, é fundamental que os caninhos se conscientizem, né, desta verdade. É fundamental que os caninhos coloquem em prática esses ensinamentos. E faço votos que todos nós possamos caminhar sobre esse símbolo. É a luz, a paz e o amor, e caminhar com humildade, buscando se colocar sempre no lugar do aprendiz, que é um grande lugar que todos nós devemos nos colocar, nos situar no lugar do aprendiz. Trabalhando pela nossa evolução espiritual, construindo uma paz no mundo, né? Aprendendo a amar a si mesmo e a amar os seus semelhantes. Enfim, fazendo valer os princípios que ele vem nos ensinando.